Fala, meus queridos, prazer falar com vocês novamente. É uma honra estar aqui gravando esse vídeo. Hoje eu vou gravar um vídeo diferente. Quantas pessoas, quem sabe até você, tem vontade de escrever um livro? Eu queria contar um pouco da minha história, deixar aí para a posteridade, para meus filhos, para o meu neto. Não sei nem por onde começar, deve ser muito difícil. Olha, vou te falar uma coisa, esse aqui foi o meu primeiro livro. Eu estou terminando o segundo, mas esse aqui já foi publicado. Foi publicado em 2019, tudo certinho. Tem registro na Biblioteca Nacional, dentro das normas. E esse livro eu fiz uma produção independente. Eu fui procurando na internet como é que fazia, como é que registrava, super simples. Mas tem pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Pega o pacote para editar para você, fazer o registro na Biblioteca Nacional, montar a capa, esse tipo de coisa. E tem as gráficas já especializadas para isso, que faz um preço super bacana. Então, eu tinha muita vontade de escrever um livro documentando a minha história, a minha infância, esse tipo de coisa, porque a gente viveu numa época, eu costumo falar para meus amigos hoje, ainda bem que vivemos naquela época, uma época de ouro, uma época que deixou saudade. Então eu documentei isso tudo nesse livro aqui. E esse livro tem uma história interessante, porque eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar e gosto muito de escrever também. E o livro é o seguinte, eu demorei um tempo para me escrever esse meu primeiro livro. Por quê? Porque eu só escrevi o dia que eu estava inspirado, não é todo dia. Mas eu passava 3 meses sem escrever. Às vezes eu pegava uma semana, escrevia todo dia. Então é um livro fino, mas é um livro bem escrito. Então, quando eu estava mais ou menos 3/4 do livro pronto, quando eu estava na metade do livro, eu mandei o rascunho do livro no e-mail do meu sobrinho para ele dar uma lida, ver o que ele estava achando e tal. Beleza. E continuei escrevendo. Mas, a minha inocência, marinheiro de primeira viagem, que isso não ocorra com vocês, eu salvava na área de trabalho do meu computador. E não salvava num HD externo, num pendrive, para ter uma cópia de segurança. E o meu notebook deu problema. E eu perdi o livro. Eu fiquei muito chateado. Eu tinha esquecido que eu tinha mandado aquele arquivo para o meu sobrinho. E eu fiquei muito chateado. E fiquei desanimado e tal. Passou uns 2, 3 meses, eu me lembrei que tinha acontecido isso. Que eu tinha mandado um e-mail para ele. Aí perguntei para ele, ele falou, não, está aqui. Então, eu voltei na metade do livro de novo e comecei a escrever de novo. Interessante é que, aí você pode falar, não, mas se você escreveu o livro, é só reescrever. Tem nada a ver. A inspiração é um negócio tão fantástico que eu perdi 1/4 do livro, né? Metade do livro eu tinha. Eu reescrevi outras histórias. Não teve nada a ver com aquilo que eu tinha perdido mais. Foi de propósito? Não. Foi o que estava vindo na minha cabeça. Então, tipo assim, o que perdeu, perdeu. Você vai ficar com o próximo livro. Mas eu consegui concluir o meu livro e já falo para todo mundo que tem essa vontade. Seja você quem for. Uma dona de casa, uma pessoa que tem só um estudo médio, sabendo escrever, você pode colocar suas memórias aqui. Mas será que vai ficar bom? Será que o povo vai ler? Não pensa nisso não. Faz o que o teu coração falar. Esse livro meu aqui, por exemplo, eu retratei a minha infância com casos, anedotas da época e fui muito feliz. Foi uma experiência muito gostosa. E hoje, por incrível que pareça,
de tempos em tempos, eu pego o meu próprio livro e começo a ler e não tenho vontade de parar, porque eu vou lembrando. Muita coisa a gente esquece do que aconteceu e esse livro vai me trazendo à tona todas aquelas memórias e parece que eu faço uma viagem no tempo e eu revivo toda aquela história, todo aquele momento da minha vida que foi muito especial. E a minha infância foi muito simples. Morava numa cidade simples, tinha uma família simples, meus amigos eram simples. Então, meu livro se baseou na simplicidade. E quero pedir licença para vocês aqui. Quero ler um capítulo para vocês, eu até deixei marcado aqui. Chama exatamente Simplicidade. Ele é o capítulo 9 do meu livro. E é desse jeito. Eram casas simples, com cadeiras nos alpendres, onde, sempre aos finais de tarde, as pessoas se sentavam para conversar, contar histórias e falar sobre coisas do seu dia a dia, acariciando algum gato ceboso. Pequenas casas, cobertas com telhas com duca, sem forro nem piso cerâmico. Umas ainda de terra batida e outras com ladrilho de tijolo, a grande maioria com cimento queimado no chão, encerado de vermelho, de verde, de amarelo, no máximo um mosaico de caquinhos, pedaços de sobra de pisos diversos, cuidadosamente assentados, formando uma verdadeira colcha de retalhos no chão, de formas e cores diversas. Nas portas, todas elas de madeira, se via uma pequena cruz pregada do lado de fora, para espantar o lobisomem nos dias da quaresma, e do lado de dentro a ficha da Sucam, colocada no canto de cima, perto da dobradiça, indicando a última visita dos dedetizadores do governo, combatentes do barbeiro, transmissor da doença de Chagas, muito comum em Minas Gerais naquela época, devido à abundância das casas de adobe e de pau a pique. Nas fachadas das casas, gaiolas encarcerando canários da terra, que com seu canto estridente mais pareciam gritos de inocentes, presos sem ter cometido qualquer crime, a não ser o de catar o arroz quebrado, caído da peneira de taquara de alguma dona de casa, e as migalhas de quirera de milho ali no quintal, junto com os pintinhos. A tia Angisa era perita na arte de confeccionar peneiras de taquara, cada uma mais bonita que a outra, sempre sentada em uma cadeira na frente da casa, com seu sorriso no rosto, manuseando com habilidade e delicadeza as longas tiras que aos poucos, uma entrelaçada à outra, se tornavam uma obra de arte. De quando em vez, rasgava amanhã o canto melodioso de um também engaiolado sabiá, que mais parecia o cantarolar enrolado e melancólico de um boêmio no final da noite de bebedeira de regresso para casa. De longe se ouviam os gritos das não raras maritacas maracanãs, que em seus poleiros comiam pão e tentavam, com muito custo, pronunciar algumas poucas palavras, sem sentido e sem nexo, insistentemente repetidas ao longo de sua curta existência pelos seus donos. Do lado de dentro, as paredes abrigavam quadros de santos, da Santa Ceia, da Arca de Noé, de São Jorge montando em seu cavalo e ferindo o dragão, misturando-se com as fotos antigas dos patriarcas da casa, como que desenhadas à mão por algum artista que só sabia retratar os mesmos traços e o mesmo cabelo, mudando apenas a cor da mesma camisa, com rostos sem nenhuma expressão, como que congelados no tempo. No canto da cozinha, o velho fogão a lenha, quase que o dia inteiro fumegava, com seu rabo lustroso, onde, no frio, as pessoas se amontoavam para se aquecerem perto do braseiro, disputando um lugarzinho com preguiçosos gatos de bigodes sapecados pelas brasas e pelos manchados de carvão e cinza. Em frente à nossa casa havia uma casinha de adobe, sem reboque,
cobertas com telhas enegrecidas pelo tempo e pela fumaça, ripas de palmito e caibros de madeira roliça, encapados com o bordado caprichoso das teias de aranha ali acumulados ao longo das décadas. Os antigos dizem que as casas se parecem com os donos, e aquela rústica casinha de pequenas janelas de madeira na frente, feitas a olho de machado, tinha a cara da simplicidade de seus moradores. O chão vermelho de terra batida, varrido de maneira a não se encontrar um grão de areia, dava sustento a velhos bancos de madeira no canto da pequena sala, com seus assentos já roídos pelo tempo. No quarto, o colchão de palha repousava em uma velha cama, aguardando o deitar dos corpos, sobre a guarda de um pequeno tamborete de couro já furado pelo uso de muitos anos. Na cozinha, o pequenino fogão de lenha tingia de preto com sua fumaça quase que constante o teto de telhas à mostra, abrigando em sua trempe uma panelinha de ferro de 3 pés, tão velha quanto a própria casa. Sem água encanada, o pote de barro conservava água fresca, retirada com uma singela canequinha, feita cuidadosamente de uma lata de massa de tomate, já com as bordas enferrujadas, ou ainda se via apagada a figura de um elefante, símbolo de tradicional marca de enlatados. Pequenas latas abrigavam o escasso mantimento, e em uma gamela de cedro, feita no facão, em cima da pequena mesa de pés roídos pelos carunchos, se ajeitavam chuchus e batatas, disputando o lugar com um punhado de vagem orelha de padre e uma ou duas laranjas sangue de boi colhidas ali mesmo no quintal. Do lado de fora, enxadas já gastas, com os cantos já arredondados do rotineiro bater nas pedras, penduradas na parede, e um punhado de varas de cana da Índia ressecadas, enganchadas perto do beiral, se encarregavam do enfeite externo da moradia. Na horta, o velho forno de barro, ainda imponente, construído sobre um estandarte de madeira, de barro e tijolos em formato de meia-lua, há muito sem atividade, parecia relembrar e clamar pelos tempos áureos em que as crianças corriam ao seu redor, esperando o assar das broas de fubá de canjica e dos biscoitos chimango. No canto da podre cerca de bambu, uma touceira de erva cidreira balançava seus ramos com o acariciar do vento, exalando soberanamente seu perfume, liderando um canteiro de outras ervas aromáticas e medicinais, cultivadas com muito esmero. Pés de couve já desfolhados, almeirão roxo e uma bacia velha de latão com fundo furado, plantada com cebolinha, encerravam a paisagem daquele quintal que, para qualquer criança, parecia ser escuro e enigmático, até mesmo pelo aspecto da sua dona, uma velhinha de raros cabelos brancos com uma neve, contidos por um lenço surrado e boca despida de dentes. O homem da casa era um velho, já encumbucado pelo peso dos anos e de saúde frágil, pelo uso intenso e prolongado do tabaco, somado às pingas diárias. Era comum e corriqueiro mulheres e crianças saírem daquela humilde casa levando um punhado do capim-santo ou hortelã para fazer um chá, no intuito de acalmar o karma do dia e talvez relaxar um pouco para a próxima batalha. Nas tardes mornas, os homens se aglomeravam nos botecos jogando baralho, as mulheres nas esquinas conversando e as crianças corriam na rua, entoando cantigas de roda, brincando de empurrar pneus, pique-esconde,
polícia e ladrão, salva-latinha, rouba-bandeira e jogo de bete, até no máximo às 8 horas, que era como se houvesse implicitamente um toque de recolher. Logo, aos poucos, uma a uma as crianças iam desaparecendo, as vozes se calando e a rua ficando deserta, a ponto de só se ouvir um latido de cachorro ali, outro acolá, testemunhado apenas pela luzinha pálida dos poucos postes de precária iluminação e pelo intenso e doce perfume das damas da noite que exalavam seu cheiro pelo ar parado da madrugada fria. Com isso, a cidade caía em sono profundo e seus moradores, embalados pelos seus simplórios sonhos, só despertavam para a realidade com o romper da aurora, anunciado pelos reis do terreiro que, pulando dos galhos das laranjeiras e limoeiros, catavam os grãos de milhos espalhados pelo chão. Esse foi o capítulo 9 do meu livro. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.